Então, nas questões importantes, fazer uma releitura de vida acadêmica, leitura do mundo e as suas trajetórias entre a perspectiva analítica, entre o que vai transpirar, se são corpos cetônicos que possam muitas vezes empodrecer, não, mas qual a palavra que eu posso pode dizer? Posso, ou seja, sentir um cheiro um pouco ruim entre algumas faculdades, alguns autores, que traz emendas ainda clássicas a um conceito marginalizado. São corpos cetônicos teóricos que ficam nas suas axilas históricas, na leitura e releitura. É lógico que nós temos que saber colocar essas maneiras entre as maneiras em que você possa substituir a palavra depravação, a palavra eloquência ou discussões, uma estrutura de dominância e a base e as tarefas que possam haver terapia. Eu citei um autor há pouco tempo agora, eu não gosto, mas eu conheci muita gente em épocas atrás que eram cristãos, né? Cristão, evangélico, não sei que tipo, mas falavam comigo, até me convidavam. Eu falei, eu não vou porque é a minha profissão. E muitas vezes ficavam falando, que eu dar uma palavra, uma palestra na época lá, também em outros lugares, né, em outras religiões, nos traz um movimento avanço, né? Ou seja, um movimento avanço, que nos traz sustentabilidade entre eixos e meios patelares de alongamento e elasticidade entre a teoria e a prática. Para que eu faça um agachamento avanço? Agachamento avanço para fortalecer o glúteo máximo mínimo, também trabalhar a panturrilha e também a posição para ver que chutes, arremessos, rebotes e outros parâmetros que possam haver receptividade entre as trocas de culturas e os seus favores e infavores que ocorrem diariamente. Então, entre esses pontos importantes, é lógico que levamos de Max Weber, de 1864 a 1920, nos traz uma identidade ligada à educação física. Nós olhamos que há pioneiros da educação física que eles colocam esses livros, mas eles colocam um destaque porque alguns não lêem. É lógico que eles colocam alguns pontos de fichário e de maneiras de análise em questões, tem das originais mesmo, que escreve, que eu já percebia, discutia com os pesquisadores, que o próprio Max Weber é um grande homem poliglota e cristão. Você vê a própria mulher dele, mostra a mulher dele. Teve tempos atrás eu discuti pegar um livro e mostrar para um pastor, não sei se foi padre, mostrar a mulher dele, mostrar a família dele. Aí cabe a nós, na época, falando com ele, traz um ponto importante. Lá na época tinha que ter pai, mãe, família, respeito. É lógico que naquela época eu já estava aqui, dono de uma faculdade, ou seja, cultura em todos os níveis. Porque nós passamos a cada dia, não sendo melhor que ninguém, mas nos traz um estímulo, um campo estimado muito grande, ok? Então vamos lá, quando nós olhamos as questões importantes entre Nietzsche e G, entre as fases de transições, entre Deus desconhecido e Deus que morreu, Deus que deu sua fatalidade, é lógico que nós fazemos um ponto importante entre catalogações e a sua importância em falar o meio analítico, e a própria palavra futebol, a própria palavra voleibol, a própria palavra handball e outras modalidades, nós temos que entrar nesses fundamentos teóricos de estudo, aonde conhecimentos gerais, as ciências gerais, onde as ciências gerais há uma pedagogia geral. Por isso que a maioria das vezes colocaram como nós, como pedagogia geral, nós estudamos. Vem o que? Pastores, vem padres, vem tipo de pessoas como de outras, adeptos de outras crenças, tem filhos, tem filhas. A maioria das vezes nós somos tão egoístas que pensamos que a maioria das vezes só nós que temos filhos, ou algum tipo de pessoa que é adepta a outra religião, só ele, que o pai, a mãe presta, nos traz um conflito na sala de aula. Tempos atrás o menino falou que era evangélico, que a própria mãe do outro menino era mulher de vida, que era uma, né, ou seja, aí eu falei, rapaz, o dia eu vou te conversar com o dia, eu já fui lá, filho. Acho que ele ter visto na igreja na época, o menino falou, eu fui lá, eu fui respeito. Às vezes a pessoa dessa aí pode te ajudar. Não estou falando de parábolas, de adulação, bajulação, não. São fatos que acontecem, internos e externos. Você pode ter conversado até com padres, pastores, qualquer tipo de pessoa de líder ligada a, seja, você olha em canais aí, tem várias religiões.
Somente é onde eu estou inserido aqui. Eu já vi, é lógico, com respeito. Agora, o respeito tem os seus méritos e também tem os seus desrespeitos. Agora você vai respeitar, vai falar obrigado e vai ter condução motora, uma conduta para não haver conflito, que já há afrontas. Né? Ou seja, muitas vezes lá não foi aceita, onde a própria filha, o próprio filho é aceito. Aí não é aceito, ele vai para outro local que é aceito, abraçam ele, ou seja, há um campo abrangente. Isso nos traz o quê? Tratamento igual ao futebol. Diz o próprio Ronaldinho, um fenômeno, que ele falou que o próprio Flamengo, dispensou ele. Quando ele foi para o Cruzeiro, lá ele ficou em destaque. Embora o Cruzeiro também, os olheiros ali estavam em destaque na época, ali era um monopólio muito grande, né? Em campos não é a maneira de investimento, base, estrutura. Quando eu falo sobre empresário, eu falo sobre movimento. Então, o Cruzeiro, como os outros times ímpares, sempre houve destaque. Na época, tempos atrás, na minha época, era quem? A Vitória da Bahia, era o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, o Palmeiras, o São Paulo, ou seja, e outros times. É lógico que havia um investimento em trocas muito grande. Tinha um patamar de estrutura. E muitas vezes quem valorizou eles, como colocou como alguma situação, ou aconselhamento, ou por experiência que já houve em Maracanã, ou nem foi profissional, mas chegou em time de base, um treinador que muitas vezes não é tratado como deveria ser tratado, ajudou bastante para estar lá no sucesso. Mas hoje ele é esquecido. Embora o próprio treinador fale, é melhor nem aparecer mesmo não, porque pode haver o quê? Lixamento, pode haver outras questões, não é lixamento, mas muitas vezes desrespeito. Ok? Nos traz pontos importantes. Ok? Desde minha época também havia muito lixamento com professores e treinadores, e eu tinha que ir lá ajudar, falar que não era certo. Tempos atrás eu vi um rapaz conversando com ele, que ele falou que ele ia bater no próprio treinador, que falou que o treinador que era o tipo de pessoa, né? Nessas como é que não, pode dizer como é que errada nas questões de identidades aí que estava, né, havendo assédio, essas questões, então eu sempre entro isso aí, eu falo que eu até fico nervoso quando eu falo isso aí, porque eu tenho que ir lá, pediu para ir lá, eu falei, não, o senhor fica aí, o senhor sempre faz sua fichinha, coloca as condutas, coloca o horário que você entra e sai. Você vai e faz esse marca-passo que eu te falei, e eu vou sempre passar nesse horário que você colocar na fichinha. Aí o senhor fica, mas se você vê que você não quer mais fazer atividade, ou tem alguma coisa errada, você vai embora, faz outra coisa, porque essa profissão eu já tenho, eu sei como é que é. Eu ainda sendo formado, eu mostrei a minha formação, mostrei o meu currículo para ele, e eu sou preconceituoso e quero me deixar, imagina o senhor, falei com ele. Aí ele ficou dando gargalhada, peguei as bolas, ajudei ele, levei. Então o senhor continua aí, ok? Mas sempre eu vou estar passando, ok? Aí chegou lá, policiais, prenderam ele, eu conversei, mas não deu nada, foi pior. Conversar com o policial é pior. Para mim, logo, tem que ter um processo, tem que ter um caminhamento. Se tem um processo de caminhamento, eu não posso entrar no campo de quê? Capital, né? Tem um ser superior ali. Então, é lógico que ele tem que conversar com a pessoa, havia um aconselhamento dos direitos humanos. Okay? Isso nos traz pontos importantes. Eu, tempo agora, eu comprei um saco de MA. O que nos traz pontos importantes? Nós somos influenciadores. Eu coloquei um monte de coisa aí que eu não estava gostando. Depois eu vou tirar de volta, fiquei dando soco. Né? É o cruzado, jab e direto. Cruzado que eu errei ali agora, falando, né? A nomenclatura. O cruzado que eu escrevi. Cruzado, direto e jab. Cruzado, direto, jab. Aí, Michael Jordan, com todo respeito, aqui ó, o peito aqui, ó. Aqui é hegemonia. Eu não vou falar mais sobre esse negócio de anabólico, que aí deu problema, entendeu? Ó, aí, ó. Aí, ó. Aí, entendeu? Tem que ter o clima, tem que ter um movimento também da ginga, da Bahia, entendeu? Tem que ter um movimento também, ó, europeu. Eu sou europeu, teoria europeia, mas eu sou brasileiro, ok? As minhas teorias europeias. Sou francês, sou calistênico. Aqui é meu cabelo, ó, igual o Maldini, ó. Não sou zico não, mas Maldini, Maglon aí, estamos juntos.